Irmãos, saúdos com a paz do Senhor. É uma honra para mim estar aqui à frente da nossa igreja para podermos meditar um pouco na palavra de Deus. O que geralmente me inspira quando vou falar coletividades é um pensamento do puritano William Perkins, que definiu que teologia é a ciência de viver abençoadamente para sempre. E havia um outro contemporâneo dele, William Ames, que ecoou o que Perkins disse, ao chamar a teologia como a ciência de viver para Deus. Como viver para Deus é o dever e a alegria de todo cristão deve ser um teólogo, e um bom teólogo. A conexão entre teologia e vida cotidiana claramente é vista nas cartas paulinas. E hoje nós vamos ver mais um desses exemplos para a nossa meditação e edificação. Então, vamos falar de uma mensagem intencional. Convido os irmãos a abrirem a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, e nós vamos ler na versão NVI, dos versos 1 a 13. Filipenses 4, versos 1 a 13, na NVI. Portanto, meus irmãos, a quem amo e a quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e os meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra, uma palavra muito profunda, muito esclarecedora e desafiadora para as nossas vidas. Por isso nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, que Teu Santo Espírito tenha liberdade entre nós e que possamos ser iluminados pelo Teu conhecimento. Que possamos ter as nossas vidas influenciadas, impactadas pela Tua palavra, que é sal e luz para nós. Que possamos, Pai, Te servir com alegria em cada momento da nossa vida. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Nesse belo e conhecido texto aqui, nos é revelado que o apóstolo Paulo
ele está numa prisão domiciliar em Roma, atado a um membro lá da guarda pretoriana, buscando retribuir aos filipenses e também aos laodicenses, pela outra carta a gente deduz isso, a ajuda material que ele recebeu através do seu discípulo Epafrodito. Essa igreja aqui foi fundada por Paulo mesmo, conforme está lá em Atos, capítulo 16. E agora ele estava escrevendo para eles uma carta cujo tema central é a alegria. Tem 17 vezes essa palavra em 4 capítulos. Sim, é isso mesmo. Ele estava preso e falando aos irmãos sobre a alegria. A caminhada cristã na vida conjugal, guardada as devidas proporções, ela me parece ter algumas semelhanças com essa situação enfrentada aqui por Paulo, narrada nessa carta. Ele estava enfrentando uma situação de estando alguém o tempo todo ao seu lado, porque ele estava em prisão domiciliar, e esse alguém lhe impunha dificuldades, limitações, trazia dissabores e às vezes até um certo desânimo. Entretanto, é enfrentada de um modo surpreendente e que é muito elucidativo para os demais leitores dessa carta, daqueles dias, bem como para nós hoje. Não podemos nos esquecer de uma máxima que diz: onde houver pessoas, onde haja pessoas, existe a possibilidade de conflitos. Então, de um modo não diferente daquilo, nós também estamos atados a pessoas. Para os casados, o cônjuge. Para os solteiros, às vezes, os pais. Para os irmãos consanguíneos, um irmão e outro irmão. Enfim, pode ser a família como um todo. Estamos atados a eles. Enfrentamos as diversas situações que nos levam a questionar, às vezes, para onde que iremos? Para onde iremos andar? Como lidaremos com esses relacionamentos? Como lidar com um mundo que nos massacra e nos impõe valores diferentes do que nós temos? Eu creio que nesses versos que nós vimos aqui, podemos construir uma caminhada sólida debaixo da autoridade do Senhor Jesus, em nossas vidas conjugais ou nossas vidas familiares. É um chamado à reconciliação, à fé plena de alegria e como ter um pensamento disciplinado. É um apelo à firmeza e à unidade. Então, no verso 1, onde ele fala, portanto, mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos ver verso por verso. Portanto, meus irmãos, a quem eu amo, de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam firmes no Senhor, ó amados. Paulo começa esse trecho com a palavra portanto, que significa que ele está levando em consideração tudo que ele falou nos 3 capítulos anteriores, conclamando a igreja de Filipos a permanecer unida, rechaçando seitas e más doutrinas, e que seguissem o seu próprio exemplo de vida dele, Paulo, bem como incitando a eles que permaneçam firmes no Senhor, unidade e firmeza. Essa palavra firmes no Senhor, ela é usada de maneira semelhante ao soldado que está dentro de uma trincheira. E eles permaneçam firmes no Senhor por causa do Evangelho. Vemos aqui que esses irmãos são amados e saudosos, né? Ele fala mais de uma vez, irmãos a quem amo, tenho saudade, e termina a frase com ó amados, né? Ele os ama. E ele, no texto original, afirma que está extremamente ansioso em vê-los. Além disso, ele coloca eles, esses irmãos, como vocês são a minha alegria. Eles seriam uma espécie de coroa escatológica na carreira de Paulo. Ele fala aqui, vocês são a minha coroa, né? Esse deve ser o espírito pelo qual identificamos nossos cônjuges, nossa família. Eles são a nossa alegria. Devemos ficar ansiosos em revê-los e voltar para casa. A minha casa é o meu santuário. É onde eu e os meus estamos focados em glorificar Cristo,
através dos nossos relacionamentos de afeto. É onde renovam minhas esperanças. Permanecer firme no Senhor envolve nos manter nos recursos que o Senhor provê, na dependência dEle e na verdade da sua palavra, não na nossa própria força e sabedoria. Muitos desafios se apresentam diante de nós, e por isso eu e você também devemos estar firmes no Senhor. Nossa segurança deve estar na palavra e na ministração do Espírito, em nossa família e em cada um de nós. No verso 2, 3 e 4, ele fala: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, leal e companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado por causa do Evangelho com Clemente e os demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Então, na sequência, Paulo dá orientações e ordens a um caso de desentendimento entre duas mulheres da igreja. Nós não sabemos a causa desse desentendimento, desse conflito. Mas parece que não era um problema teológico, mas um problema relacional. Não era falta de envolvimento, mas elas não estavam unidas. Aí ele pede a um colaborador, um leal, verdadeiro companheiro de jugo. E essa palavra que no original está lá, companheiro de jugo, pode ser até o nome de uma pessoa. Há uma discussão entre os teólogos, mas a tradução segue como um companheiro de jugo. Para que preste atenção nessa situação. Veja o que ele roga, ele exorta, ele encoraja, ele suplica, que é a palavra que está aí, paracaléu, que é a mesma palavra usada para o Espírito Santo. A cada uma delas, eu rogo a Evódia e rogo também a Sintique. Ele está chamando cada uma pelo seu nome e falando em separado. Ele não está falando coletivamente, ou seja, a resposta de uma não pode depender da resposta da outra. Percebendo não haver a possibilidade de resolução desse conflito de modo mais fácil, ele pede a um terceiro que seja um mediador, uma espécie de pacificador, confiável, genuíno e verdadeiro. E qual que é o alvo dessa intervenção que ele quer provocar nas duas? Para que elas venham viver em harmonia no Senhor, na dependência e na submissão dEle. E o que é harmonia? O que é viver em harmonia? Pensa numa orquestra. Músicos lá e maestro. Sem harmonia não tem música verdadeira. Uma relação de pertencimento causando alegria e prazer, né? E aí nós temos que pensar, tentar aprender disso. Será que na nossa casa tem harmonia? No seu lar tem harmonia? Quem que lá está desafinando ou tem se perdido num ritmo diferente da música que está tocando? Aqueles que lutam lado a lado precisam viver em harmonia. Nessa passagem, a ideia original é a palavra fronel aí, que literalmente quer dizer o seguinte: para vivermos a harmonia, temos que usar a cabeça. Isso é, ter o mesmo sentimento, a mesma mentalidade, entrar no mesmo barco e remar na mesma direção. Isso gera reconciliação e restauração. Gera alegria e prazer. Veja que na carta de Paulo aos Efésios, ele já falava desse assunto, só que no sentido negativo desse assunto. Em Efésios, capítulo 4, verso 31, que fala assim, ó: livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Veja que ele está falando de uma espiral descendente que começa com a amargura, com ressentimento, coisas não tratadas, que vão se acumulando lá, o lixo que vai acumulando. E caso não seja efetivamente tratada, vai se acumulando e parte para a gritaria, difamação, e isso é o quê? É maldade. A partir do momento da ira inflamada, a gritaria se instala e as coisas indizíveis são ditas.
em alto som, sem medir as consequências. Isso leva ao assassinato de reputações, é a difamação. Tudo isso começou com o quê? Com rancor e amargura, não tratados. Mas nós sabemos que, no fundo, é a falta de submissão ao Senhor a causa primária disso. Para solucionar conflitos, não podemos esperar que o outro mude. E é uma lógica nisso, né? Se eu for esperar o outro mudar, o que eu posso fazer para mudá-lo? Quase nada. Mas o que eu posso fazer para eu mudar? Tudo. Então o tratamento de um conflito começa onde? Em mim. Se cada um estiver em harmonia com o Senhor, se eu estiver em harmonia com o Senhor, ter a mesma mentalidade, e Paulo fala lá em Coríntios, né, nós temos a mente de Cristo, teremos harmonia uns com os outros. Não estar em harmonia com o cônjuge, com os filhos e demais relacionamentos, pode ser um sinal claro que estamos em desarmonia com o próprio Deus, com o próprio Senhor. A submissão ao Senhor produz humildade necessária para o arrependimento, que vai nos levar à unidade. Sermos um no Senhor. Verso 4 e 5 fala assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Paulo fala da palavra que é pedra de toque e mote dessa carta, né? Alegrem-se no Senhor. Essa alegria que Paulo fala não é felicidade que depende da circunstância. É uma elevada concepção de Deus que produz uma alegria transbordante. Não é vejo que uma concepção mesquinha de Deus produz pouca alegria. Então, uma elevada concepção de Deus traz muita alegria. Qual a concepção que nós temos do Deus triuno? De quem Ele é, do que Ele fez, do que Ele faz e do que Ele fará. Que concepção temos disso? Que concepção as outras pessoas que convivem atadas conosco lá no nosso lar têm disso? A amabilidade, como está no verso 5, deve ser abundante. Tratar-se de modo amável muda tudo. Tratar-se de modo amável muda tudo. Ira e palavras iradas levam a mais ira. Eu estou pregando para mim aqui, viu, meus irmãos? E para vocês também. Mas a palavra branda, amável, leva embora a irracionalidade. Ao afirmar que o Senhor está perto, Ele não está falando somente da segunda vida do Senhor, mas Ele está falando da imanência mesmo de Cristo. O Senhor está perto de voltar, mas o Senhor está perto ao nosso lado aqui. Vivemos diante de Deus, corandeu, né? E coram omnibus, que é diante um dos outros, né? Perto está o Senhor de todos os que o buscam. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Aqueles que vão passar uma eternidade alegre e pacífica, a união, devem começar a viver dessa forma agora. Agora começa a eternidade. Vejamos o verso 6 e 7. Verso 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Gratidão, ações de graça. Temos que guardar isso na mente. Gratidão e ações de graça. Filipenses e nós devem entregar a Deus todas as suas preocupações em orações e súplicas e passar a ocupar a mente do que é puro. Aliás, preocupações levam a quê? Preocupações levam à insatisfação com o que nós temos. Quando não encontramos satisfação em algo,
nós vamos atrás de outra coisa que nos dê satisfação. Porque sempre estamos insatisfeitos. E a palavra preocupar era interessante. Preocupar é ocupar a mente antes com coisas inúteis, que não resolvem nada. Não é nem legítimo e nem apropriado eu pré-ocupar minha mente com coisas que pouca utilidade tem. O que gera preocupação? Gera ansiedade, que por sua vez rouba a nossa alegria. Então ficar ansioso, e essa palavra ansioso ela é sensacional. Ansioso significa literalmente ser rasgado, ser puxado em diversas direções. E isso é desobedecer a Deus. Porque Deus fala que não andeis ansiosos por coisa alguma. E coisa alguma é 0%. Não é? Então, o que justifica a minha ansiedade? Nada. É uma irracionalidade e um pecado. Preocupar-se é não crer nas promessas que o Senhor tem para nós. E qual que é o remédio, então, para a ansiedade? É a oração e as súplicas. Devemos levar a Deus aquilo que sentimos falta. Quando um crente ora, Deus pode não mudar as circunstâncias da vida, mas certamente Ele muda o seu coração. O John MacArthur ele fala o seguinte: a estabilidade espiritual é consequência de como uma pessoa pensa. A Bíblia não deixa dúvidas de que o modo de viver das pessoas é produto dos seus pensamentos. Você faz aquilo que você pensa. E se você fixar suas ideias, seus pensamentos em coisas inúteis, em coisas descabidas, em coisas que não são do reino do Senhor, sua vida vai ser difícil. Você não vai dormir direito. E se você não dormir direito, você está plantando para ter um problema mental no futuro. É a semente dos problemas. Não dormir bem. Nosso sono, dentro da arquitetura dele, talvez seja o bem mais precioso que nós temos aqui depois de Jesus. E às vezes não dormimos bem, por quê? Porque ficamos pré-ocupados, ansiosos, tementes, por coisas que nós nem sabemos se vão acontecer. Então a conexão entre o que pensamos e o que vivemos, se não guardarmos a nossa mente, em pouco tempo nos tornaremos semelhante àquilo que estamos pensando. Devemos guardar nossa mente da impureza, se quisermos viver de um modo claramente puro. Devemos nos concentrar intencionalmente no que é puro. Intencionalmente. Qual é o verdadeiro alvo dessa vida? É a paz, né? Não a paz que o mundo dá, mas a paz de Deus. Por que nós não temos paz, então, com as outras pessoas? Simples. Porque não estamos em paz com Deus. Queremos o que nós queremos. Não fiqueis ansiosos. É tanto um comando como um convite para desfrutar a paz com o Senhor. E nos dois versos 8 e 9, que fala assim, ó: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, Paulo, né? Ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Essa sessão aí, versos 8 e 9, trata de algo que fala a respeito de moralismo e imitação. Esse moralismo era clássico lá no mundo greco-romano. Entretanto, esses adjetivos que constam aí nessa lista, nessa exortação,
não eram tão comuns na linguagem hebraica, era mais da cultura greco-romana. Entretanto, há uma indicação aí para os filipenses seguirem o exemplo do que Paulo fala e do que ele pratica. Essas são virtudes comuns no mundo antigo, como eu disse, incomuns no Novo Testamento. Desse modo, ficam para nós como um guia prático para um viver santo e edificador. Como que eu devo viver? O que eu devo pensar? É o que está listado aí no verso 8, né? O que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama. E aquilo que é excelente, né? E assim, essa passagem nos fala o que o Deus da paz nos guardará e estará conosco. É como termina o verso, né? Além do mais, esses objetivos morais que estão aí, na presente era, nos tempos atuais, não tem que nos colocar numa posição de simplesmente refutar e negar o que nós temos pela frente. Não é ou isso aqui ou nada mais. Não é assim. Ao contrário, nós temos que ter discernimento. E acho que eu já tive oportunidade de dizer para alguns irmãos aqui da igreja, que eu aprendi isso aí e gosto de compartilhar, que discernimento é você saber a diferença entre o que é certo e o que parece certo. Tá? Entre o que é certo e o que é errado, não é tão difícil de saber. Mas entre o que é certo e o que parece certo, às vezes a gente se engana, né? Aquilo que não for verdadeiro, que não for puro, que não for santo, que não for admirável, não deve ser absorvido pelo cristão e pelos da sua casa. Isso trará dissabores na vida relacional. Não vamos perder um tempo precioso com coisas que não se ajustem a esses princípios. Eu me lembro, o pastor Ari falou disso aí aos jovens. Pastor, fizeram essa pergunta para ele uma vez numa entrevista lá na igreja, entre os adolescentes. Fica vendo umas ideias bobas na minha cabeça, pastor. O que o senhor fala para mim? Eu falo para você pensar, né? E ele abriu esse verso e leu, falou, pense nessas coisas. Quando vier ideias bobas na sua cabeça, pensa nessas coisas. Do verso 10 ao 13, vamos ler aqui. Ele fala, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Eles fizeram a oferta, né, pelo Epafrodito. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo, quer dizer, ele recebeu uma oferta, né, que é a prova que os irmãos estavam se interessando por ele. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está se regozijando estando preso. Vocês já acham que, como que é possível isso? Como que é possível Paulo trazer aqui um conceito afinado e depurado, que é o conceito do contentamento? Aprendi a estar contente. Veja, não se trata de um contentamento como lá entendiam os estoicos. O estoicismo fala de um contentamento também, mas é um contentamento que vem de dentro, um contentamento um autocontentamento, autocentrado. Ele não está falando disso, ele está falando aqui de um contentamento que vem de fora. É um contentamento cruciforme. É um contentamento que vem baseado em outro homem, Cristo. É um contentamento cristo-centrado, não aldo-centrado ou autocentrado. Ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer circunstância. Veja, ele aprendeu, não nos bancos da universidade ou com algum mestre eficiente. Ele aprendeu na escola do discipulado com Cristo.
Ele aprendeu não nos tempos de bonança, mas nos tempos difíceis. Não nas circunstâncias certas que lhe trazem felicidade. Ele ficou contente independente da situação. Mesmo quando as pessoas que ele ama fazem coisas que o chateiam. Será que nós vivemos contentes com o que temos? Ou só nos contentamos quando acontece o que eu quero? Contentamento é tudo o que a gente necessita. Deve ter, portanto, ser aprendido. E o modo de buscarmos contentamento é contrário ao nosso modo natural de pensar. Será que a gente se satisfaz com aquilo que está em casa? Será que não ficamos buscando fora de casa, às vezes, a completude da nossa vida? Ou buscando na internet, talvez. Ficamos rolando lá, sites atrás de algo que venha nos dar prazer. Lembre-se, aquilo que fica nutrindo a sua mente vai influenciar a sua vida. Você está contente com o que tem? Ou fica querendo ter coisas que não pode ter e aí acaba se endividando? Quem manda no seu dinheiro? É você? Ou é o seu vizinho quando ele compra um carrão? Ou é quando alguém está com uma roupa chique lá e você tem que ter uma igual? Então ele manda no seu dinheiro, né? Não é você. Você se descontenta quando ouve uma opinião contrária àquilo que está pensando por parte de alguém que convive com você? No verso 12, sei o que é passar necessidade e tal, né? Ele revela que sabe viver em qualquer circunstância. Ele não perde o sono quando algo está em falta. Em contrapartida, ele sabe administrar a abundância. Ele não desperdiça. Ele não gasta em coisas desnecessárias porque tem dinheiro na conta corrente. E vejam lá no verso 12, que ele fala: aprendi o segredo. Qual será o segredo do contentamento? Veja que esse contentamento não vem naturalmente, né? Ele vem ativamente. Ele é aprendido, buscado. E aí ele fala: aprendi o segredo. O misterioso aqui vem da maneira antinatural, contracultural, conforme o cristianismo nos ensina, né? O mundo nos ensina que para estar contente, você deverá sair das coisas que pesam na sua vida, causam tristeza e são conturbadas. Mas de modo contrário, o cristianismo, o contentamento pode vir em meio às lutas, em tempos de necessidade, porque isso nos aproxima mais do Senhor. Recentemente estivemos num congresso de capelania hospitalar. E lá vi uma porção de colegas médicos falando de experiências deles nesse cuidado hospitalar, da evangelização dentro do ambiente hospitalar. E é fantástico como o Senhor opera. Então tem pessoas lá que chegaram a Cristo em meio ao desespero da morte. Foi a hora que os seus ouvidos foram destampados. E ele aí prestou atenção no Evangelho. Veja que Paulo, ele não é um super-herói, mas ele tudo pode em Deus que o fortalece. Não na força dele, mas na força daqueles que acreditam em Cristo. É essa força da crença em Cristo. Só que aqui nós temos que tomar um cuidado, né? No verso 13,
Literalmente ele está falando, todas as coisas posso fazer em Cristo, né? Então tem que tomar cuidado aqui. Não é que eu tenho a possibilidade, a permissão, tudo posso. Não é eu posso, mas é um posso no sentido de capacitação. Deus me capacita a fazer qualquer coisa para a glória dele. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele me fortalece. A paz de Deus guarda o seu coração. Todas as coisas que faço estão dentro daquilo que Deus tem para mim, que o glorificam. Não é aquilo tudo que eu tenho vontade de fazer que será capacitado por Deus. Devemos nos lembrar que Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. E é no poder dele que vamos fazer todas as coisas, as quais, como está em Efésios 2:10 lá, Deus preparou de antemão para nós realizarmos. Não é algo meramente motivacional para deleite próprio. O grande e melhor deleite é deleitar-se nas coisas que o Senhor Jesus é a Cristo suficiência. Concluindo, eu espero que nós tenhamos conseguido sacar verdades eternas a respeito da convivência, não somente pacífica, mas acima de tudo, da convivência edificante que podemos ter dentro da nossa casa, quando nós estamos agindo e pensando uniformemente, firmes no Senhor, Cristo centradamente, e não cada um centrado em si. Cultivar o contentamento. Não estamos falando de felicidade, estamos falando de contentamento. Posso estar infeliz, mas contente. Eu tenho um irmão que fala sempre assim, e aí fulano, falo para ele, e aí fulano, tudo bem? Fala, não está muito bem, mas eu estou em paz. Eu estou em paz. E basta. E me basta isso. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor opera maravilhas entre nós e dentro de nós. E a maior maravilha que o Senhor nos deu, Pai, é termos paz contigo. Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa vida e a nossa existência. Que nunca nos esqueçamos disso, Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.